Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 771 e minguando até 519 dias, 24 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 771, com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 26, e com este subtítulo Desigualdade da Relação, parte 11, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título Química Organizada da Física Quântica e deixo também uma referência deste título, Química Organizada da Física Quântica. Eu deixo a abertura do título Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições para dar continuidade nesse título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo também a abertura deste subtítulo, Desigualdade Social, e deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E por fim, uma playlist da YouTube Music, um link da YouTube Music para vocês acessarem o YouTube Music para vocês fazerem o trabalho de conscientização com mais praticidade, com mais liberdade, ok? Dedica este blog diário, faça o trabalho de conscientização pela descrição de vídeo, é muito prático isso, certo? Vocês podem acessar um blog antes, um blog depois. É muito interessante que vocês vejam um blog antes para vocês fazer o trabalho de conscientização continuada, sabe? Para não tirar conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas, veja tudo que fora dito, certas expressões, as dificuldades que eu tive neste meio tempo, as minhas expressões, os meus audiovisual, tudo isso é complemento. Vocês vão entender como vocês se você acompanhou de tudo aqui, você já entendeu como é que se forma um corpo expressivo forte, como você vai trabalhando ele dentro da sociedade, vai se arriscando, você vai trabalhando, você vai errando, você vai consertando, você vai fazendo aquilo outro, até que você possa ter uma expressão boa, você possa dominar a sua voz, possa dominar as suas expressões, possa dominar a sua fala, tudo isso vai ficando bom, possa dominar os seus comportamentos emocionais sobre aquilo que você está dando isso de uma forma mais livre, mais tudo aquilo que você fale com mais frequência, que você vai repetindo os seus trabalhos, você vai ficando uma coisa comum para você, e você vai, no fim, você vai fazendo isso de uma forma natural, e as expressões já vêm de uma forma mais clara, mais limpa, mais livre, e as pessoas veem. Então, é assim que se forma um corpo expressivo forte. Todos nós, quando nós temos a pureza desse nosso corpo expressivo forte, nós consideramos rico da graça de Deus, com aquilo que nós consideramos verdade. Você dá, explica tudo de uma forma correta, todo mundo entende. Tudo isso fica uma coisa rica, fica uma coisa milionária, fica a pessoa mais rica do mundo, certo? Dependendo de como vocês querem ver isso, se é uma coisa econômica, se é uma coisa de que nós podemos considerar uma riqueza de Deus, da liberdade de ser, de entendendo de várias complexidades, tudo isso pode ser uma coisa produtiva. Existe várias ideologias para vocês tratar uma coisa e outra, ok? Então, se você estivesse entregando esse blog, vocês vai fazer disso uma coisa boa e uma consciência boa para você e um corpo expressivo bom, para que tudo isso possa ser produtivo e para que você possa deixar de ser essa vítima social. Vamos então fazer a leitura deste contexto e irmos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo se aplica a essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus.
explicando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade que estão presentes na nossa Bíblia significativa. Se vocês procurar isso, você vai encontrar tudo isso dentro da Bíblia significativa, e tudo isso você vai ficar compreendido a partir do momento que vocês ouçam dessa minha voz, que ouça dessa minha palavra. Então vocês vão se conectar àquilo que é sua realidade. Então vocês estarão no reino de Deus, e sejam bem-vindos, o reino é de Deus, ok? Vamos então fazer a leitura e fazer a mediação naquilo que é formação de Deus em Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura. Assim, eu vi na minha realidade que os que estão mortos é os que estão mortos são apenas. Deixa eu fazer com concordância aqui que eu coloquei. Vamos lá. Então, assim eu vi na minha realidade que os que estão mortos são apenas uma desculpa para que os que estão vivos, para não fazer da sua realidade a sua própria realização. Para a realidade não tem desprezo. Tem várias formas de se realizar. Posso realizar comigo e posso realizar com outro corpo. E não é o passado e nem o futuro que determina o seu presente momento. O presente momento vivifica o corpo, porém, este o mesmo tem o poder de formar uma objeção contra outro corpo para criar um plano objetivo sem o merecimento para se realizar apenas com sua forma objetiva de ter e não de ser um corpo vivificado para Deus. O corpo vivificado para Deus é tão real que você pode contemplar tudo que estiver à sua volta, venerando assim a natureza de ser no seu presente momento. E quando você estiver por diante de outros corpos relativo ao tempo e com os vossos relacionamentos multiplicados, vocês poderão multiplicar várias coisas no tempo real desta realização, sendo que a realidade, sendo que a realidade com os mortos vai explicar apenas uma ausência da vida, e explicando assim o lamento de não estar vivo. Isto não afeta o morto diretamente, e sim os que estão vivos, pois os vivos têm pensamento independente dos os que estiverem mortos, e com o presente podemos evoluir de várias formas, coisa, e com o presente podemos evoluir de várias formas, coisa que nem o passado e nem o futuro pode determinar. Por exemplo, com o estado de consciência do corpo vivificado, podemos determinar o corpo rico da consciência vivificada. Esta consciência determina a vida ativa para este corpo rico, e que a consciência vivificada e com a consciência vivificada por Deus. Esta vida vai determinar tanto o que ele dedicam às pessoas que estão vivas e o que estão na sua volta e o que estão na sua volta. E para isto você não precisa de poder econômico, você pode ajudar de várias formas, lavando uma vasilha, ajudando na cozinha. Assim eu posso receber coisa e dar coisa para unir tudo de uma forma justa, seja por relacionamento corpo a corpo ou por planos objetivos. Vamos então fazer a expressão livre deste contexto. Muito interessante a gente fazer esse trabalho de conscientização. Essa escrita é muito rica, né? Você vê aí o que representa a vida, o que representa a riqueza, né? É só quando aquelas pessoas que têm o dom de servir para a vida, que têm condições de mostrar às pessoas o reino de Deus, fala assim,
Tá vendo aqui? Isso aqui é o reino de Deus, é a palavra, a vida, entendeu? Isso aqui. Tá vendo a outra parte ali? E tá vendo? Aquilo ali são coisas objetivas. Isso pode ser bom, Deus, que seja o fruto, a sua produtividade. Tá vendo essa imagem de Deus que está centralizada? Isso é o plano objetivo de Deus. Foi isso que unificou todos os corpos. Tá vendo agora? Isso agora vai ser a nossa realidade. O que é a nossa realidade? Nossa palavra, nossa vida. Os nossos frutos, eles têm que ser independentes, eles têm que ser com os nossos esforços, com nossa dedicação, né? Se você não é uma pessoa doente, você não tem uma escassez de deficiência física, você pode trabalhar, você pode produzir. Hoje em dia, até mesmo as pessoas com deficiência têm uma mente boa, ela pode usar sua consciência. Eu já vi várias pessoas aí se promovendo dentro das mídias sociais com palestra e mesmo sendo deficiente, produzido mais que as pessoas que não têm um corpo físico bom, um corpo de atleta e fica aí negando, negando fogo, vamos falar isso, negando trabalho, negando obra, né, não querendo produzir nada, né, existe esse tipo de pessoas, né, que só querem aproveitar, né, sei lá, qualquer coisa, não lê um livro, não faz nada e quer ter tudo ao mesmo tempo, só apresentando seus planos objetivos nas custas de outras pessoas. Existe muito esses tipos de pessoa, ok? Então, assim eu vi na realidade que os que estão mortos são apenas uma desculpa para os que estão vivos, para não fazer da sua realidade a sua própria realização. Desde tempo de Emanuel para cá, tudo que você viu são desculpas de pessoas que se prenderam a uma ideologia para se não produzir nada e ficar esperando o tempo do fim. Aí vem aquelas ideologias mais negadas. Nossa, o tempo do fim, blá, 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 blá. Então, não vou trabalhar não, sabe? As coisas estão terminando, enfim, o mundo vai acabar, Deus vai destruir tudo, blá, 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 blá. Isso é a ideia das inconsciências. Deus vai destruir tudo, vou ficar aqui de braço cruzado, deixa as coisas acabar, eu não vou trabalhar mais, vou aproveitar esse tempo para fazer aquilo, blá, 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 blá. Muita coisa. Então, aí é que vem as setas do inimigo, as das inocências, os seus corpos emocionais, dizendo o que você fazer com a sua consciência vivificada. Então, os seus corpos emocionais aparecem mais, então os seus corpos, ele fica preguiçoso, quando a consciência não aparece, o corpo fica preguiçoso, então você vai apresentar apenas uma coisa que vocês não mereçam e vocês não vai ter fruto, porque tudo o que nós fizemos pelas nossas consciências e nós manifestamos as nossas obras pelos nossos corpos emocionais e expressamos isso à sociedade, os nossos frutos já produzidos em nosso espaço e dizendo, isso aqui é meu, eu produzi, né? Eu fiz isso e tal, beleza? Vocês compreendem isso, ok? Então, assim eu vi na realidade que os que estão mortos são apenas uma desculpa para que os que estão vivos para se fazer da sua realidade a sua própria realização, né? Para realidade não tem desprezo. Quando você tem a sua vida presente, você tem uma ação no corpo, você não precisa desprezar a sua obra, não precisa desprezar a sua dedicação. Você pode trabalhar o seu corpo pessoal, você trabalhar o seu corpo expressivo, você vai na faculdade, você então, não tem. Então, para a realidade não tem desprezo, tem várias formas, várias formas de se realizar. Posso realizar comigo mesma. Quando eu realizo comigo mesma, eu vou para a faculdade, faço um curso, faço uma capacitação para mim trabalhar, para mim produzir no meu espaço, né? Eu vou para um lugar, eu estou produzindo qualquer coisa, estou fazendo uma relatividade com outro corpo, estou respeitando outro corpo, tudo isso ele representa nossas produtividades, certo? Que tudo nós estamos fazendo para nós mantermos nosso espaço, para nós ter os nossos próprios recursos, sem contar com aquilo que os outros produziram, entenda, tudo isso no nosso espaço. Então, para a realidade não tem desprezo. Tem várias formas de se realizar. Posso realizar comigo, né? E posso realizar com outro corpo, né? Dando uma relatividade, né? Eu posso emprestar minha mão de obra, posso dar minha mão de obra, posso contribuir para uma coisa e outra, para uns planos objetivos, para ficar unido, posso preservar o ambiente do lugar, posso respeitar as pessoas, né? Mesmo que ela não tá tendo compreendido, ela é inconsciente, posso respeitar. Isso tudo representa a nossa produtividade. Quando o respeito também representa a nossa individualidade, eu fico no meu canto, eu respeito as pessoas que estão movendo aí de qualquer jeito, elas estão
prejudicando a si mesmo, não estão prejudicando a minha, isso é coisas minhas, não tem nada a ver comigo, isso é coisas que não tem nada a ver comigo, está tudo tranquilo, faça do seu jeito, está tranquilo. Isso já é uma produtividade, eu não interferir na experiência das pessoas, eu não fazer objeção com aquilo que as pessoas estão se realizando, que estão buscando entender uma coisa e outra, tudo tem o seu tempo certo, eu não preciso fazer objeção para me consertar as pessoas, ok? Então, eu posso realizar com outro corpo, né? Então, e não. Então vamos lá, Gil, vamos lá. Para realizar, não tem desprezo. Tem várias formas de realizar. Posso realizar comigo, posso realizar com outro corpo, né? E não é o passado e nem o futuro que determina o seu presente momento. Você por acaso pode voltar no tempo? Pode voltar no tempo? Você pode adiantar a sua vida? Vou para o futuro? Vou para o passado? Existe isso? Não. Tudo que nós vivemos são coisas ideológicas. Eu tenho uma memória do passado. Eu posso ter uma memória do passado, certo? Mas isso não faz com que o meu corpo volte ao passado. Tudo isso são relativo, ele vai para frente, vai para frente. Né? O tempo ele vai circulando, né? O Sol vai passando pelo planeta e ele vai marcando esse tempo, e não volte. Não existe forma de você fazer isso. De o contrário, então ele vai girando, dependendo do horário que ele vai girando, o Sol vai girando sobre a Terra, né? Nem sei para que lado que ele gira. Então ele vai marcando esse tempo, certo? Ele vai marcando esse tempo para nós, certo? E tudo isso fica relativo, então não tem como a gente cessar o passado, a gente tem como cessar a memória. Isso já é uma vantagem que você possa ter do passado, que você tem uma memória. Agora, do futuro, você não tem nem a memória. Eu posso fazer uma profecia objetivas do futuro. Eu posso determinar algo para me fazer. Por exemplo, essa Bíblia significativa, ela é uma projeção do futuro, ela é uma projeção do ato objetivo do futuro, certo? Como é uma projeção do ato objetivo do futuro, eu posso estar em determinado tempo e fazer desse meu corpo uma realidade, porque eu estou indo para o futuro. Então, se eu estou indo para o futuro, quando chegar lá eu tenho uma coisa escrita, então eu realizo com essa escrita. Eu faço uma mediação, olha, eu cheguei nesse determinado tempo, então vamos fazer uma conectividade aqui. Eu alcancei o presente momento, certo? Mas até então, você entende que eu estou aqui, ou eu estou aqui com o meu corpo presente, o passado, eu tenho uma memória, o futuro, eu posso ter planos objetivos, eu posso fazer disso apenas uma coisa objetiva. Eu posso me realizar com coisas que eu determine no futuro? Posso, mas com planos objetivos. Porque o meu corpo não vai para o futuro. O meu corpo não vai para o futuro. O que é que vai para o futuro? O objetivo, certo? Então, nesse presente momento, eu determino que o presente momento vai ter um estágio no tempo, eu posso alcançar o futuro com o meu corpo emocional, mas tudo isso, até então, no presente momento, passa apenas a representar uma ideologia do futuro, um plano objetivo para mim adquirir coisa, para mim unificar qualquer coisa. Então, existe essas duas complexidades do passado e do futuro, e que em determinada situação, o momento ele determina a realização, a realidade, certo? Vai depender de que você está se tratando, certo? E de como existe várias formas, é só para a gente compreender. Então, não é o passado e nem o futuro que determina o seu presente momento. Não é. Então, entenda que você não pode ter o passado e nem pode ir com o seu corpo presente para o futuro, certo? Eu posso ir para o futuro com planos objetivos e do passado eu tenho apenas a memória deste passado, ok? Aquilo que passou, certo? Entenda isso. O presente momento vivificado, o presente momento vivifica o corpo, porém, este o mesmo tem o poder de formar uma objeção contra outro corpo para criar um plano objetivo sem o merecimento para se realizar apenas com as formas objetivas de ter e não de ser. Um corpo vivificado para Deus. Vamos voltar no tempo de Emanuel para a gente fazer essa experiência? Vamos lá. O que o contexto diz? Olha, o presente momento vivificado do corpo. Porém, este mesmo tem o poder de formar. Quando você está presente no corpo,
No caso de Emanuel, Emanuel, ele formou planos objetivos para o futuro, né? Na Bíblia significativa, ele criou várias ideologias, tem várias. Se você for pegar o Novo Testamento, você vai ver que tudo isso é uma criação que ia atingir ainda o futuro, né? Espírito de criação, demônio gagareno, a parábola das 10 virgens, qualquer coisa, a parábola do Lázaro, sei lá, qualquer parábola que você vê que Emanuel estava instruindo, é um plano objetivo que iria atingir o futuro, certo? Então, naquele tempo, os missionários iam estar presentes com seus corpos emocionais da mesma forma, e ele poderia fazer essa realização do tempo do fim, dando a vida para essa ideologia, tudo que fora criado, tudo que já fora planejado, então passa de ser, de novo, manifestando os planos objetivos sobre a imagem de Deus, sobre a imagem de Deus. Aí vocês entendem que tudo passou de um plano objetivo da unificação? Entenda isso? Então, isso significa que nem o passado, nem o futuro que determina o seu presente momento. O presente momento vivifica o corpo, né? Porém, este mesmo tem o poder, no presente momento, este mesmo tem o poder de formar uma objeção contra o corpo, né? Para criar um plano objetivo. Naquele tempo, quando fora criado uma objeção contra o corpo emocional, diretamente emocional, criar um plano objetivo com o corpo emocional. Naquele tempo ele tinha a palavra e tinha a vida, a sua realidade, seu corpo estava presente ali no tempo, ali naquele tempo real da profecia, beleza? Ele ia alcançar um futuro. Então, a partir do momento que ele morra, tudo se torna planos objetivos. Então, nós temos uma imagem no lugar do corpo. Então, tudo passa a ser um plano objetivo. Então, ele tinha aquela ideia de negar o seu corpo emocional e colocar no lugar do seu corpo emocional uma imagem de Deus para unificação. Então, essa imagem de Deus, ela fica encarregada de unificar todos os corpos. Essa imagem, ela fica neutra, porque ela é um plano objetivo. Quando se trata de plano objetivo, eu tenho que me responsabilizar pelaquilo que é a minha palavra e pelaquilo que é a minha vida, certo? E aí, que vem por fora aí, são um abismo, são uma unificação, deixa todo mundo junto, que o juízo de Deus está vindo. Então, entendemos isso. Ó, então, o presente momento vivifica o corpo, porém, este mesmo tem o poder de formar uma objeção contra o corpo para criar um plano objetivo, né? Para criar um plano objetivo sem o merecimento, né? Sem o merecimento para se realizar apenas com as suas formas objetivas de ter, né? E não de ser um corpo vivificado por Deus, né? Não de ser um corpo vivificado por Deus, não de ser um corpo vivificado por Deus. Então, tudo se torna planos objetivos. Vamos dedicar a força da união, deixar todo mundo junto aí que o juízo de Deus está vindo, ok? Entenda isso. O corpo vivificado para Deus é tão real que você pode contemplar tudo que estiver à sua volta, venerando assim a natureza de ser no seu presente momento. E quando você estiver por diante de outros corpos relativa ao tempo e com os vossos relacionamentos multiplicados, vocês poderão multiplicar várias coisas no tempo real desta realização. Você está no tempo presente, você pode se realizar de várias formas, certo? De várias formas. Por exemplo, na sua ideia, por exemplo, você vai na faculdade, você se realiza, você forma você forma um corpo expressivo bom, você fica forte, você ganha dinheiro, você frutifica isso no seu espaço, você não deve ninguém, ninguém deve você, tudo isso fica produtivo. Então, existem várias formas, você leva isso para a pessoa, as pessoas vai, multiplica mais isso, duplica isso, você tem um relacionamento respeitável, você tem a sua palavra, você tem a sua vida, você dá a sua vida, a sua palavra, a sua vida para a pessoa, dá uma realidade do seu corpo, você entrega isso de uma forma limpa, honesta a outra pessoa, a pessoa te entrega isso, tudo isso vai multiplicando. Olha aquela pessoa, como ela fala bem do reino de Deus. Vamos multiplicar isso, porque é assim que nós temos que viver diante de Deus, de uma forma honesta, de uma forma real, muito admirável, Deus presente, né? Muito bom. Vamos fazer isso também. Então tudo fica multiplicado. As pessoas vão multiplicar pelo quê? Pela nossa palavra, pela nossa vida. Eu falei pela morte, pelo aquilo que nós estamos negando? Não. Não, pela palavra, pela vida. É a vida que tem um poder de multiplicar as coisas. É ela que tem um poder, é ela que tem todas as grandiosidades de você fertilizar outro corpo, certo? De fazer tudo isso uma coisa boa.
Muito bom, ok? Sendo que a relatividade com os mortos vai explicar apenas uma ausência da vida, explicando assim o lamento de não estar vivo. Todas as pessoas que querem explicar o morto, eles explicam as suas próprias descontentação com, com até mesmo desrespeito com os mortos, com as pessoas que foram mortas. Se eu manifeste, dependendo da forma que eu manifesto, eu manifesto um descontentamento com aquilo que as pessoas... Por quê? Se a pessoa não está aqui mais, o que vai valer o quê? O meu sentimento, os meus sentimentos. Ah, meu pai não está aqui mais, que dor que eu estou sentindo, eu vou morrer também, não quero saber da vida, não quero saber da palavra, eu não estou nem aí para as pessoas que estão do meu lado, porque meu pai foi morto, a partir de hoje eu sou um ateu, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de minha mãe, não quero saber mais de meus irmãos, eu vou pregar a minha desgraça própria, é isso que eu vou fazer. Então, um descontentamento. Agora, você pode fazer isso de uma forma bem e entender o que fora produtivo para você enquanto ele estava vivo. Então você continua sorrindo para as pessoas. Você vai dizer: Poxa, meu pai é incrível, muito bom, estou muito feliz. Foi uma honra viver junto com você, de ser criado por você. Você foi uma pessoa boa. Ainda assim, eu tenho uma memória boa. Mas agora eu manifestar um sentimento negativo para isto, eu fico negado da mesma forma. Interessante que ontem eu estava nas mídias sociais, né? E eu vi, é engraçado, isso, bateu agora que vai dar muito certo. Então, eu tive essa ideia de ver uma missionária no corpo, né, que ela estava na sua fase terminal, né, que ela veio a falecer 19 anos com o seu corpo já debilitado, né, com câncer em fase terminal, né, com metáforas e tudo, né, nessa causa. Então, a pessoa, ela teve essa ideia de aparecer com o seu corpo missionário dizendo: olha, vocês aproveitam por mim, sorria por mim, alegre-se por mim, faz disso uma coisa boa, a memória é boa, faz isso por mim. Então ela se entregou ao trabalho missionário nos seus últimos tempos, ela não foi ingrato. Você acha que ela vai ficar descompensada com isso? Não. Deus vai dar para ela um novo corpo, uma nova vida, uma nova realidade, um novo marido bom, que respeite, que dê ela uma alegria, que contribui esse trabalho missionário que ela dedicou às pessoas, que os prazeres estão na vida, não estão na morte, o prazer está na vida, não está na morte, é a vida que dá para nós é o que nós merecemos, sobre aquilo que nós podemos produzir, a nossa realidade para Deus, para nos unir por uma coisa boa. Então, incrivelmente, ela determinou isso nas suas falas finais, e depois eu entendi que ela viera a ter falecido, certo? E, e foi muito, o trabalho valeu, né? Dedicou o seu corpo missionário e foi cumprida a sua missão. Entenda isso, ok? Nada que a gente vive, né, é para sempre nesse corpo nosso, são passageiros. Uma hora, a minha hora vai chegar, a sua hora vai chegar, e que vocês aproveitem dessa vida, que vocês façam disso uma coisa boa. É isso que determina a vida. Não é eu ficar pregando a desgraça da pessoa, a morte da pessoa, e qualquer coisa que vocês queiram entender. Cadê as pessoas que estão à minha volta? Vamos multiplicar a vida, vamos dar palavra, vamos dar a vida para essa nossa relatividade, nosso corpo. Vamos fazer as pessoas felizes em nosso lado. É isso que vai determinar a nossa graça, é isso que vai determinar a nossa paz com Deus, com outras pessoas, é os nossos sorrisos do dia a dia, é as nossas virtudes, as nossas conexão com Deus para nos doar isso socialmente de uma forma boa. Entenda? Entenda isso. Então, vamos lá. Ó. Sendo que a realidade com os mortos, a relatividade com os mortos vai explicar apenas uma ausência da vida, explicando assim o lamento de não estar vivo. E isto não afeta os mortos diretamente, e sim os que estão vivos. Pois os vivos têm pensamento independente dos que estiverem mortos, certo? Tem ou não tem? Você acha que você vai acessar a vida do seu pai? Sei lá, essas coisas aí que as pessoas dizem. Oh, eu quero falar com os mortos, eu quero falar aquilo, blá, 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 blá. Tem isso não.
Nossos corpos são relativos do tempo. A partir do momento que ele passa pelo tempo, ele passou, ele vai ter outro ciclo? Sim, vai ter, mas as nossas consciências vai fertilizar outro corpo? Sim, vai. Mas tudo no tempo de Deus. Não é eu que determino isso, não é você, não é nada disso. Eu não tenho que dizer quantas pessoas têm que, quem a pessoa tem que viver, qual a pessoa tem que ir. Eu tenho os meus filhos, tenho todas as pessoas quem eu amo do meu lado, e tudo, nós estamos sujeitos a isso a qualquer momento. Eu estou sujeito a isso, que eu vá primeiro, que eles vá primeiro, não sabemos, e quem vai determinar isso é Deus, não é eu, não é você. Então, enquanto eu estiver vivo, eu estou celebrando, eu estou agradecendo, eu estou fazendo disso uma coisa boa, né? Então, pois os vivos têm pensamento independente dos que estiveres mortos, né? E com o presente, vamos lá, tem uma coisa, uma expressão aqui que eu quero consertar. Vamos lá. Explicando assim o lamento de não estar vivo. Isto não afeta os mortos diretamente, e sim os que estão vivos, pois os vivos não têm pensamento, pois os vivos têm pensamento independente dos que estiverem mortos. E com o corpo presente podemos... Ah, isso aqui, faltou aqui. O corpo, com o corpo presente. Faltou o corpo, eu coloquei só presente. Então, eu quero saber o que está presente. O corpo, né? Então, o, e com o corpo presente podemos evoluir várias formas, coisas que nem o passado, podemos evoluir de várias formas, coisas que nem o passado e nem o futuro pode determinar, né? Então, com nossos corpos presentes, nós podemos evoluir coisas que nem o passado e nem o futuro pode determinar. Nesse exato momento, nós podemos realizar no exato momento. Olhe para frente, não olhe para trás, certo? A palavra é a vida que vivifica o corpo, certo? Por exemplo, com o estado de consciência do corpo vivificado, podemos determinar o corpo rico da consciência vivificada. Esta consciência determina a vida ativa para este corpo rico, e com a consciência vivificada de Deus, esta vida vai determinar tanto que ele dedicam às pessoas, o tanto que ele dedica, esta vida vai determinar o tanto que ele dedica às pessoas que estão vivas, né? Daquelas pessoas que estão vivas. Essa vida vai dedicar o tanto que as pessoas que estão vivas. Eu falei dedicar tanto às pessoas que estão mortas? Não. As pessoas que estão mortas não têm mais o corpo presente. Eu tenho que dedicar aqui. Olha o reino de Deus aí. Qual que é a realidade de Deus? Palavra, a vida. Dou uma realidade com o meu corpo, certo? Eu estou presente. Vamos alegrar com outras pessoas que estão do lado, vamos trabalhar, vamos produzir. Nós vamos fazer disso uma coisa boa. Isto é vida. Então, entenda isso, ó. E com este corpo vivificado, né, esta vida vai determinar o tanto que ele dedicam às pessoas que estão vivas e que estão na sua volta. Então, em sua volta, para isto você não precisa de poder econômico até então, né? Você não precisa de poder econômico, você pode ajudar de várias formas, né? De várias formas, né? Lavando uma vasilha, às vezes você está num lugar e tal, você vê que a pessoa está muito atarefada, vou ajudar essa pessoa, vou estar com ela, porque ela é importante, não é? Vamos lá, vamos lavar vasilha enquanto a gente conversamos, enquanto a gente fazemos comida, certo? Isso é a união, certo? Né? Eu deixar a pessoa no lugar certo e desprezar ela e desfrutar somente do trabalho que ela está dando, daquilo que ela está produzindo, certo? E tem uns momentos dificultosos, beleza, você está, né, fazendo uma coisa e outra,
chegou, mamãe, cheguei para comer, a sua comida está gostosa, beleza? Tranquilo, você está fazendo outra tarefa e tem coisas que minha mãe não consegue fazer, né? Tem coisas que a sua mãe não consegue fazer, o seu pai não consegue fazer, você consegue fazer, trabalho, né? Às vezes você está presente no trabalho missionário, você não tem tempo para dedicar tanto assim, né? Você pode contribuir de alguma forma, você mostrar para ele o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, e mostrar para ele as dificuldades, também isso é uma contribuição, certo? Existem várias formas, de forma que as pessoas não sejam ingratas pelas obras de outras pessoas, por achar merecimento e fazer disso uma ideologia, a pessoa é aquilo, blá, blá. Não é isso, é você ter o senso da sua realidade e dedicar aquilo que você determina que é bom, a pessoa é importante ou é a obra da pessoa que é importante? Não, a pessoa é importante, então vou lá, vou estar com ela, tem um tempo para mim fazer isso, vou lá estar com ela, vou dedicar esse tempo a ela. Então, você pode ajudar de várias formas, lavando uma vasilha, ajudando na cozinha. Assim, eu posso receber coisa e dar coisa para unir tudo de uma forma justa, seja por relacionamento corpo a corpo ou por planos objetivos, certo? Os planos objetivos, eles nos deixam várias possibilidades. Por exemplo, vamos falar isso diretamente. Quando você tem um poder econômico, você tem boas condições, você pode unir quantas pessoas você quiserem. Você pode fazer isso quando você tem poder econômico. Você pode unir quantas pessoas que você quiser, certo? Pelo seu dinheiro, pelo aquilo que você é justo, porque, ou seja, você não consegue lavar uma vasilha, você paga uma empregada, né? Você não consegue capinar um lote, você paga alguém que capine, certo? Os planos objetivos, o poder econômico, ele te dá acesso a várias coisas, certo? Eu sempre entendo que o dinheiro não é ruim, ele valoriza o seu dono é bom, ele também é bom, se o seu dono é ruim, ele também é ruim, nada que seja objetivo pode ser tão ruim, certo? Deus que você não mate e roube, você pode representar a união das pessoas do reino de Deus, pode representar qualquer coisa, vê, e tudo que você faça pode ser uma coisa boa, não tem limite, certo? Os planos objetivos, eles deixam muito livre para a gente nos realizar. Quando é o reino de Deus, ganhamos as nossas liberdades, nós unimos por esse reino de Deus, então o dinheiro, o plano objetivo, o poder econômico, eles nos traz mais possibilidade de nós estarmos unindo mais pessoas, certo? Existem vários atos missionários que as pessoas ajudam, casa de recuperação, religiões para ficar unido, ajuda, faz trabalho social na África, faz qualquer outras coisas, tudo isso se representa o poder econômico, os planos objetivos, você não pode estar presente, então você envia umas condições para que as pessoas fiquem unidas, para que as pessoas tenham dignidade, para que as pessoas tenham um pouco de vida, né, que possa ter uma coisa, sei lá, para desfrutar, qualquer coisa. E tudo isso é bom, certo? E que hoje em dia gere muita complexidade por causa dos planos objetivos. Hoje tem muitas pessoas que aproveitam disso e não quer trabalhar, tem as suas condições e fica muito delicado, certo? Nesse tempo, às vezes, é bom você ficar observando mais para entender das pessoas que estão à sua volta. Às vezes, tudo que você fizer a pessoa que estão à sua volta, ela vai só sugar de você, nunca vai te dar nunca vai resolver a vida dela, porque ela tem uma pessoa para bancar ela, qualquer coisa, qualquer coisa. Então fica delicado, porque as pessoas não querem evoluir, fica parado no tempo e fica murmurando de todo mundo. Esses tipos de pessoas que fica parado no tempo olhando assim, ó, fica murmurando de todo mundo. Ó, essa cara aqui, a pessoa aqui é ruim, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim. Eu sou bom. Sou bom, não faço nada, mas eu também não faço nada com ninguém. Sei que estão lá, eu sou a pessoa boa, blá, 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 blá. É o julgo da pessoa que não faz nada, ela sobra tempo o suficiente para ficar julgando as pessoas. Tudo que você fizer para essa pessoa não vai. Tem gente que precisa passar por experiência, passar por delicadeza, então você tem que deixar ela evoluir. Você viu que a consciência dela está evoluída, sei lá, qualquer coisa, dá um emprego para ela, fala assim, ó, não tem dinheiro, mas tem trabalho, vai trabalhar. Tá? Vai trabalhar, porque todos nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que ser merecedor daquilo que nós fazemos, certo? Se você não tem doença, não tem nada, vai trabalhar, né? Hoje em dia eu estava ouvindo, né, de uma amiga, né, ela trabalhou a noite toda, aí um mendigo veio dizer a ela:
"Ô moça, me dá aí um trabalho e tal, né, tal, dá aí uma coisa para me comer", depois que ela saiu do supermercado. E ela cansada, depois de virar 2 plantão, né, e ela, vendo isso e tal, fazendo correria, cuidando da família. Aí ela falou assim: "É, ela falou assim, né: "Não, vou te dar não, vai trabalhar e tal". Aí a pessoa falou assim: "Não, a vida tem que ser justa para todos", né. Ela disse assim: Fica sentada aí que você vai conseguir muitas coisas, tá?". Ou seja, nesse tempo eu entendi que é uma pessoa saudável, ela escolheu ficar ali, não quer ler um livro, sei lá, qualquer vida que ela escolheu, né. Na Pode ser qualquer coisa, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam, certo? Existe tipo de pessoas que ela se encosta nesse corpo emocional e não quer dedicar a evoluir, né, dentro da sociedade e se perde e por achar que a vida é igual para outro e para todo mundo, né, a vida é igual desde que eu tenho que manifestar os meus frutos, as minhas obras, certo? E eu faço disso uma relatividade, eu produzo isso, certo? Eu sou produtivo, certo? Entenda isso. Ou seja, enquanto muitos trabalham para sacrificam, né, para sustentar a família, outros querem ter uma certa as mesmas condições que o outro, por exemplo, né. Faz a experiência aí. Quantos tempo que o médico fica dentro de uma faculdade para ir formar? 10 anos, né. Aí você passa por esse processo todo, é muita coisa, sabe, é uma vida dedicando aos livros e estudando muito conteúdo, muito delicado, né, para depois, às vezes ganhar um dinheiro e às vezes as pessoas chegam: "Ah, você não tem merecimento?". Não, claro que tem. 10 anos na faculdade, o senhor dedicou a isso, muito bom, né, tá produzindo, sei lá, qualquer coisa, é muito dedicado. Imagina você ficar preso numa faculdade 10 anos para você exercer uma profissão, é muito dinheiro que você aplica ali, né, para adquirir conhecimento, não é uma coisa de qualquer forma, né, existe essa possibilidade, certo? Entenda isso. Aí as pessoas chegam do nada, fica o dia inteiro na rua, andando para baixo e para cima, vivendo de esmola e tal, com saúde e tudo, aí quer se achar no mesmo direito que a pessoa foi lá, estudou, teve a sua faculdade, dedicou os seus livros, perdeu noite de sono, tal, tal, qualquer coisa, certo? Não digo que as pessoas estão na rua têm uma vida boa e, né, que não mereça ter qualquer coisa, mas elas têm que ter uma postura para desenvolver isso, certo? Hoje eu vejo que tem oportunidade para todo mundo, sabe? Eu já vi pessoas que não tinha nada, sabe, às vezes até um barraco de casa, dedicou às mídias sociais, ganharam muito dinheiro, né. Hoje tem muito disso, as mídias sociais dá trabalho para as pessoas, certo. Dependendo do que elas vendem dentro da sociedade, elas ganham muito recurso financeiro, né. Ok. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se for bom para você, se for do seu interesse. Tudo bem? E isso vai ser muito produtivo desde que você seja entendido, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.